bem-vindos ao nosso canal YouTube Falando Nisso de hoje com a pergunta de Vitor Mariano Leite. Christian, conheceria algum tipo de análise onde o analisado e o analista invertem as funções dinamicamente? No sentido de uma análise onde o paciente é também o analista e o analista também é o paciente. Aliás, isso seria possível para você? Vitor, é uma pergunta muito interessante, né? Muito provocativa. Eu começaria dizendo assim que sim, né? Que o objetivo de uma análise é que alguém se torne analista da sua própria experiência, né? Então que alguém passe, né, essa palavra lá no Lacan, né, passe da posição de analisante para a posição de analista. Isso significaria que então, bom, aquele que é analista se torna também analisante daquele paciente? Acho que não. Acho que isso caberia melhor, né, no que às vezes a gente chama assim de restos transferenciais, de como ao final de uma análise a gente tem um certo recuo que permite dizer também do que era feita aquela transferência e o que permaneceu de resíduo, né, naquela transferência, ou seja, algo sobre o lado de lá, algo sobre o analista. A gente tem uma intuição de quem foi este para nós, né? Você pode dizer, bom, mudou de lugar, mas o analista não está mais ali, né? Quando isso é possível, ele já caiu do seu lugar. Mas a tua pergunta, ela remete a um momento muito importante da história da psicanálise, um momento em que se discutiu, assim, para valer, e nos limites, o que é a técnica psicanalítica. Isso foi conduzido por alguns protagonistas, mas entre eles eu destacaria a figura de Sándor Ferenczi. Ferenczi, húngaro, foi analista primeiro de Melanie Klein, Ferenczi que foi ministro da saúde durante um breve período, né, da Revolução do Bela Kun na Hungria, que escreveu sobre o papel da psicanálise nas universidades, no espaço público. Ferenczi que é, de certa maneira, um inspirador para coisas que a gente faz hoje. E ele fez uma análise um pouco conturbada com Freud, por dois motivos. Primeiro, porque o Freud, assim, foi um pouco ingerente demais nas suas escolhas, assim, conjugais. Em segundo lugar, porque ele sentia que o Freud não era muito autêntico, não era muito espontâneo, o Freud reproduzia, né, isso foi objeto de teorização por parte dele, né, reproduzia na relação de transferência algo que fazia ele e muitas pessoas sofrerem, que é uma espécie de dissimetria, que é o que ele chamava assim de confusão de línguas entre adultos e crianças. A criança, ela entra num lugar muito ingrato, né? Os pais sabem como dizer, os pais têm uma língua e uma linguagem, e a criança ela tem que se adaptar àquilo, né? Leia-se por língua e linguagem, os costumes, as tradições, uma certa assim distância entre adultos e crianças. O Ferenczi dizia, então quando o Freud me tratava assim, uma posição muito neutra, muito reservada, como só assim ser recomendável para o psicanalista, ele estava repetindo uma espécie de trauma muito básico, muito infantil, e isso impedia que ele então progredisse na sua análise. Foi em função disso que ele propôs a radicalização da análise do caráter, né? Era preciso também tocar nesses aspectos que não estão organizados apenas pelo sintoma, pela inibição, pela angústia, mas também a forma como a gente é. E a gente quer mudar a forma como a gente quer transformar o nosso caráter, que em princípio é uma estrutura basicamente assim defensiva. Em princípio é um jeito da gente assim criar um personagem e se defender do outro, e se defender da relação e da mistura e da incerteza que vem com as relações, criando então couraças e defesas que a gente chama de caráter. Bom, o Ferenczi, mais ao final da vida, um texto para a gente entender bem isso, é o Diário Clínico, onde ele fala das preocupações dele com os pacientes, que a análise vai bem, mas vai bem e estanca num determinado ponto, justamente por isso que ele chamava assim de falta de uma experiência que precisava ser criada ali, né? Vocês veem aí que está a origem do pensamento do Winnicott, está a origem do pensamento do Bion aí, né? Quer dizer, a análise não é só decifração do passado, a análise não é só desvelamento do sentido,
ela é também a criação de uma experiência nova e eventualmente uma experiência que faltou na sua vida, que está assim em limite, que foi privada na vida de uma pessoa. Então, nesse contexto, ele começa a fazer propostas de alteração no âmbito da técnica psicanalítica, criando o que ele chamou de análise mútua, que é o que você está perguntando aqui, né? Então, onde o analista escuta, acompanha o paciente, principalmente na primeira fase da análise, daí no meio da análise acontece, vamos dizer assim, o uso da técnica ativa, o analista começa a se pronunciar mais, ele começa a dizer assim coisas para o paciente que ele deve fazer, no sentido de se propiciar experiências, não de obedecer, né, a decisões na vida, e ao final a análise mútua, em que o analista fala também da sua análise, o analista fala também das suas dificuldades, o analista fala também daquilo que seriam os seus sintomas, e o analisante pode escutar isso de um outro lugar. Entender do Ferenczi, isso reconstituiria uma experiência de autenticidade essencial para muitas pessoas, essencial para o tratamento do caráter e de certas patologias narcísicas, né? Um tema que vai ser retomado pelo Kohut, né? que também se via nesse impasse de uma transferência que não, por um lado não acaba, por outro não evolui para um novo estado de produção de formações do inconsciente. Então, meu cara, sua pergunta é realmente muito pertinente, a análise mútua foi tentada, mas francamente ela não deu muito bom resultado, né? Então ela acabou sendo integrada, né, em modalidades, por exemplo, de intervenção clínica como holding, como a preocupação com o paciente, como vamos dizer assim, uma aproximação afetiva maior entre analistas e analisantes, mas essa ideia da troca, né, essa inversão que você propôs, ela hoje eu acho que não é mais praticada, ela se mostrou muito problemática do ponto de vista do tipo de transferência que ela autoriza, né? Como o Freud na época percebeu, ele falou, olha, Ferenczi, você vai começar com um beijo, né, cumprimentando seus pacientes mais efusivamente, onde é que isso vai parar? Um bom exemplo de como o Freud era bastante conservador quando se tratava de inovações assim técnicas. Para quem quiser estudar isso mais a fundo, eu recomendo Obras Completas, Sándor Ferenczi, volume 4, né, onde ele está fazendo esses experimentos, mas, no conjunto, as obras que foram reeditadas pela Martins Fontes recentemente, Sándor Ferenczi, Obras Completas, um autor incontornável, muito importante para a psicanálise. Quem quiser receber mais fragmentos mútuos de Falando Nisso, clique aqui no Aqueronta Mover. Tá bom?